Oi, Oi, gente. gente, bom dia. Dia. Então, hoje no nosso trabalho, a gente vai falar sobre. O que a gente vai falar, Soraya? É a teoria dos milhões de anos. De onde vem a ideia dos milhões de anos? Vocês sabem de onde vem? Esse é o que a gente vai descobrir. É, Bom, o nosso capítulo, né, o 7, ele foi escrito pelo Dr. Terry Motterson, que, assim como a gente, ele foi criado num contexto que a teoria da evolução é um fato, e quando ele começou é um fato para os estudiosos, não que seja para nós cristãos. Mas ele começou a ver que tinha essa falácia de bilhões e bilhões de anos, e aí ele começou, apesar de ser matemático, ele se interessou por esse lado, e foi quando ele se converteu na década de 70, ele buscou conhecimento, ele fez pós-doutorado, mestrado, na área teológica, e ele buscou juntar os fatos bíblicos, históricos e filosóficos relacionados a essa ideia dos milhões de anos e avaliar qual seria o que estaria errado na teoria da Terra Antiga. E o estudo dele foi baseado na convicção da verdade literal e da importância de Gênesis, do capítulo 1 ao 11. Bom, como eu disse, as nossas vidas estão cheias de bombardeios da história da evolução de milhões de anos. E os veículos de comunicação são os que mais fazem isso com a gente, que faz isso no público, né? Até desenho animado infantil reflete a filosofia da teoria evolucionista. Por exemplo, cita o episódio do Bob Esponja, que chama Bob Esponja antes de Cristo. O narrador começa falando: a madrugada irrompe sobre o mar primordial. É aqui que milhões de anos atrás a vida começou a dar seus primeiros passos desajeitados fora das trevas, abrindo seus globos oculares recém-formados para fitar a luz ofuscante da inteligência. Muitos setores da igreja têm engolido a história evolutiva dos milhões de anos. E assim tá indo, a igreja vai aceitando essa teoria. Bom, nesse capítulo, a gente vai descobrir de onde veio essa ideia dos milhões de anos e por que a igreja consentiu com ela. Bom, a ciência não requer tal ideia, mas ela é uma necessidade da geologia uniformitariana e da teoria evolutiva, porque a maioria das pessoas no mundo toma como certo de que a Terra e o universo têm milhões e milhões de anos e até bilhões de anos. Inclusive, nas nossas escolas ensinam que essas vastas eras existem e que se uma pessoa for discordar, ela vai acabar sendo motivo de chacota. Mas nem sempre foi assim, e é importante para a gente entender como que essa mudança aconteceu e o porquê que essa mudança aconteceu. Bom, começou principalmente com a história da geologia. Como sabem, a geologia é uma área separada da ciência e como principal campo de estudo, eles estudam rochas e os registros fósseis, juntamente com biólogos e paleontólogos. E eles estudam o desenvolvimento dos eventos históricos na Terra e como essas camadas de rochas e fósseis se fizeram. Só que é uma teoria nova, é uma área de estudo nova, tem apenas 200 anos de idade. Na Grécia Antiga, as pessoas já tinham notado ter esses fósseis nas rochas e muitas pessoas acreditavam que os fósseis eram restos de seres vivos ancestrais transformados em pedra. E muitos dos primeiros cristãos atribuíam isso ao dilúvio de Noé.
Outras pessoas rejeitavam essas ideias e consideravam os fósseis tipo sendo peça da natureza, produto de rocha, dotada de algum tipo de vida, ou obra criada de Deus, ou até do capeta, de Satanás. Robert Hooke fez análise microscópica de madeira fóssil e confirmou que os fósseis eram, sim, restos de criaturas vivas ancestrais, de criaturas fossilizadas. Bom, e até antes de 1750, um anatomista e geólogo holandês chamado Niels Steensen, não sei falar holandês, ele criou o princípio da superposição. O que seria isso? Que as camadas de rochas, elas foram sedimentadas e depositadas horizontalmente de maneira sucessiva. E isso aí quer dizer que a camada que estava mais embaixo seria a camada mais antiga e a que estava mais em cima seria a mais nova. E aí, um dos trabalhos dele, um livro que ele publicou em 1669, ele mostrou que a Terra teria aproximadamente 6.000 anos, que ele usou os estratos rochosos, que continham os fósseis, que para ele foram depositados mais ou menos na época do dilúvio de Noé. E no século seguinte, outros dois geólogos, o inglês John Woodward e o alemão John Linnemann, escreveram livros que reforçaram essa visão do holandês. Só que no mesmo século, no século XVIII, geólogos franceses e italianos acabaram por rejeitar essa ideia do relato bíblico sobre o dilúvio. E eles atribuíram os registros rochosos a processos naturais que ocorreram por um longo período de tempo. E assim começaram a contribuir para a ideia dos milhões de anos. E não foram só eles, vários outros cientistas tentaram fazer teorias para encaixar na ideia desses milhões e milhões de anos. Um dos mais famosos é Lamarck, é um zoólogo, que para ele a evolução biológica tem que ser ao longo do tempo e para ele, o indivíduo sofre mutações que vão sendo, que é o uso e desuso, que para isso acontecer precisa de longo período de tempo. Essa evolução biológica ocorrer não pode ser de uma maneira rápida para ele. E assim como ele, vários outros permaneceram nessa ideia de milhões de anos, teve dois geólogos que acabaram influenciando muito o pensamento das pessoas, que foram o Abraham Werner, que era um geólogo alemão, que para ele a história da Terra ocorreu por precipitação química e mecânica dos oceanos, de uma maneira global. Só que quando ele utilizou as rochas para estudar e falar que a Terra tinha sido criada desse jeito, ele não levou em consideração os registros fósseis, o que foi um grande equívoco. Mas ele acabou por fazer diversos discípulos geólogos ao longo do século XIX, e um deles foi um médico escocês chamado James Hutton, que quando ele assumiu os negócios da família, ele descobriu o amor pela terra e começou a investigar os registros rochosos e tal. E aí ele fez algumas teorias da Terra. E para ele a Terra não tinha um ponto de começo, era uma história cíclica que ficava, como o próprio nome diz, né, ficava dando voltas e que não tinha muita explicação nos registros rochosos, porque para ele os registros rochosos e os fósseis não deveriam ser levados em consideração. Só que isso levou a um grande debate, que é o debate catastrofista uniformitariano, onde um francês, Georges Cuvier, o Georges Cuvier, que era um anatomista comparativo, como o pastor já falou na aula, e ele também era um paleontólogo de vertebrados. E ele desenvolveu a seguinte teoria de catastrofista da história da Terra. Para ele, ele acreditava
que ao longo das longas eras, a Terra sofreu longos dilúvios, muitos dilúvios catastróficos, que teve extensões regionais ou até mesmo globais. E quase sempre os organismos, quase sempre não, né? Porque se for dilúvio, foram todos destruídos e soterrados nos sedimentos, e fazendo assim com que todas essas catástrofes ocorressem antes da criação do homem. E teve um outro pensador, um outro estudioso, que o outro cientista foi o William Smith, que foi um engenheiro de drenagem, e ele tinha uma visão semelhante à de Cuvier. Ele foi um dos primeiros a criar um mapa geológico da Grã-Bretanha, e ele explicou de forma cronológica a formação rochosa, utilizando as rochas e os fósseis, e as características fósseis. E assim ele desenvolveu um método de atribuir as datas relativas às camadas de rocha com base nos fósseis neles encontrados. Ou seja, eram apenas suposições, né? No uniformitarismo radical de Charles Lyell, ele insistia que só os processos atuais de mudança geológica é que tinha que ser usado para interpretar o registro rochoso da atividade geológica do passado. Os processos geológicos de mudança são uniformes ao longo de toda a história da Terra. Nenhum dilúvio catastrófico, continental ou global jamais ocorreu, na opinião de Lyell, e a obra de Lyell foi o golpe fatal na crença do dilúvio, porque ela explica todo o registro rochoso por processos lentos e graduais. Ela reduziu o dilúvio a um desapontamento geológico. E então, até o final do século XIX, a idade da Terra foi considerada por esses geólogos nas centenas de milhões de anos. E isso foi reforçado em 1903, quando surgiu os métodos de datação radiométrica. Eles usaram muito o carbono 14 para fazer as datações de rochas e fósseis. E então, aí no século XX, a idade da Terra praticamente o pessoal considerava como 4,5 bilhões de anos. E quais foram as respostas cristãs a essa geologia da Terra Antiga? Bom, na primeira metade do século XIX, a Igreja respondeu de várias maneiras essas teorias de Terra Antiga, né, que seria a catastrofista e a uniformitariana. Esses geólogos bíblicos, eles levantaram diversos argumentos bíblicos, geológicos e filosóficos contra essas teorias da Terra Antiga. Alguns eram de fato cientistas e outros eram membros do clero e da igreja. É porque eu tô aqui. E eles acreditavam que o relato bíblico da criação e do dilúvio de Noé explicavam esse registro rochoso muito melhor do que as teorias da Terra Antiga. Outros cristãos aceitaram a teoria dos milhões de anos e tentaram encaixar esse período de tempo todinho em Gênesis, o que é muito difícil e não é viável. Por exemplo, Thomas Chalmers, um jovem pastor, pregando que os cristãos deveriam aceitar os milhões de anos, ele propôs que todo esse período de tempo podia ser encaixado entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. E um outro respeitado teólogo, né, que se baseou nisso foi o George Stanley Faber, que ele começou a defender a visão de dia-era. O que é isso, né? Que os dias da criação não haviam sido literais, mas figurativos de longas eras. Ele se baseou principalmente no versículo de 2 Pedro 3,8, que diz assim: amados, que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esse foi o versículo que ele mais embasou para a sua teoria. Os liberais consideravam
Os liberais consideravam Gênesis do capítulo 1 até o 11 historicamente inconfiável e não era científico. Tipo, como mito, a criação e dilúvio dos antigos babilônios, sumérios e egípcios. Apesar dos esforços geológicos bíblicos, de muitas interpretações da Terra Antiga do livro de Gênesis prevaleceram a tal ponto que, por volta de 1845, todos os comentários sobre Gênesis tinham abandonado a cronologia bíblica do dilúvio global. Então, não tinha acontecido. E isso se firmou mais ainda quando Darwin publicou o seu livro, né, A Origem das Espécies, em 1859, onde, de fato, a ideia da Terra jovem foi desaparecendo do contexto de fora da igreja e dentro da igreja. Então, a partir desse momento, os líderes, a maioria dos líderes estudiosos cristãos, passaram a aceitar essa ideia dos milhões de anos e insistiram que a idade da Terra não era importante. Vai, amiga. Uma desses pregadores que aceitou e engoliu a teoria dos milhões de anos, mas não expôs como que encaixava isso nesse negócio das longas eras da Bíblia, é Charles Spurgeon, que no sermão de 1855 ele falou: pode algum homem dizer-me quando se deu o início de tudo? Anos atrás pensávamos que o início deste mundo se dera com a vinda de Adão, mas descobrimos que milhares de anos antes de Deus, antes esse Deus já preparara a matéria caótica para torná-la residência adequada para o homem, dispondo-lhe raças de criaturas as quais poderiam morrer e deixar atrás de si as marcas da maravilhosa habilidade e obra de Deus, antes que experimentasse fazer isso com o homem. Aí, Temos essa pequena charge aqui, né, que mostra que os cientistas, né, de um lado os cientistas e do outro lado os teólogos, e no meio milhões de anos, né? Onde para eles, para os cientistas, né, a Bíblia não é verdadeira e que as camadas de rocha mostram que existe milhões de anos. E os teólogos que simplesmente aceitaram essa ideia. E isso traz uma contemporização desnecessária, porque os princípios uniformitarianos de Lewis dominavam a geologia até por volta da década de 70, quando o geólogo britânico Derek Hager ele desafiou o modo que essas suposições de Lewis essa suposição de Lewis, né? E esses argumentos que ele usava não tinham evidências, porque quando o Derek foi estudar de fato, ele viu que a erosão tinha sido catastrófica e rápida, e a sedimentação também tinha sido nesse mesmo modelo, então não poderia seguir as regras de Lewis. Assim, ele reduziu drasticamente o tempo envolvido na formação de muitos e muitos anos geológicos. Né? Depósitos. Derek Hager falou assim: minha desculpa para essa digressão longa e amadora em história é que tenho tentado mostrar como, a meu ver, a geologia caiu nas mãos de teóricos uniformitarianos que foram condicionados mais pela história política e social de sua época que por observações de campo. Em outras palavras, nós mesmos nos permitimos sofrer uma lavagem cerebral a fim de evitar qualquer interpretação do passado que envolvesse o que poderia chamar de processo catastrófico extremo. Muitos cristãos, hoje em dia, têm argumentado que
precisa ir contra o darwinismo, precisa de ter essa luta teológica contra o darwinismo, usando o argumento do design inteligente e deixar a Gênesis fora da discussão pública. E, de fato, quando tenta contemporizar a idade da Terra e ignorar as escrituras na defesa do cristianismo, eles, na verdade, contribuíram, né, para o enfraquecimento da igreja, e isso, infelizmente, está acontecendo nos dias de hoje. E isso trouxe algumas consequências desastrosas dessa contemporização, porque os geólogos, por exemplo, os geólogos bíblicos do início do século XIX se opunham a essas teorias geológicas da Terra Antiga, e não só porque essas refletiam um raciocínio científico errôneo e eram contrárias às escrituras, mas também porque eles acreditavam que a contemporização cristã, com essas tais teorias, estava tendo um efeito catastrófico sobre a saúde da igreja e sobre o testemunho dela a um mundo perdido. Então, um ministro anglicano chamado Harry Cole, ele escreveu que, para ele, né, muitos geólogos cristãos acabaram evidenciando essa referência à revelação divina e fizeram uma distinção das porções históricas e morais, mantendo só algumas partes da verdade, e que a primeira, né, não estava aberta a qualquer margem de interpretação ou discussão no mundo científico e filosófico. E ele falou uma frase interessante. Contudo, afirmar seguramente que quem quer que perante os homens declaradamente não acredite na inspiração de alguma parte da revelação, não estará aos olhos de Deus acreditando em sua inspiração de forma alguma. Cole e os outros opositores às teorias da Terra Antiga entendiam corretamente que as porções históricas da Bíblia, incluindo Gênesis, do capítulo 1 a 11, são fundamentais e são os fundamentos para os ensinos teológicos e morais das Escrituras. E diz assim: destrua a credibilidade do primeiro e mais cedo ou mais tarde se verá uma rejeição ao último, tanto dentro como fora da igreja. Então, se você rejeitar se você descartar, destruir a credibilidade das duas vertentes, você vai ter essa rejeição. E é isso. Tem o desenhozinho, né, que mostra justamente isso que a gente falou. Quer comentar um pouquinho, Sara? Que quando essa ideia, né, da evolução dos milhões de anos acaba decidindo que tipo de verdade o mundo vai aceitar. E isso acaba bombardeando a ideia da criação e que a Terra teria apenas milhares de anos. E eles não levam em conta a palavra de Deus, que é a verdade. E justamente por isso, por conta dessas ideias teológicas, que tem essa guerra de cosmovisão, que é o tema abordado, que a gente está falando dessas diferenças de vertentes. É isso. Tchau, gente. Tchau, galera.